Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira literalmente para o próximo nível. Esse é o nosso comprometimento aqui do canal da DBLCM e nós estamos iniciando uma série de lives de aquecimento para mais um evento exclusivo da DBLCM. Se preparem, porque vai rolar a nossa Masterclass, tá? Uma Masterclass diferente de todas as outras que você já viu por aqui, a Masterclass, o próximo nível. A gente vai falar muito mais do que somente aspectos técnicos, né? Que muitas vezes temas de certificação, a gente vai falar sobre carreira, cara. A gente vai falar muita coisa interessante de como que você pode se destacar, de como que você pode ter a estratégia ideal para poder atingir seus objetivos. Não adianta nada você ter muito conhecimento técnico, muito conteúdo, cara, sem saber realmente a melhor estratégia para você crescer. Então, se você quer participar, cara, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você se cadastrar, para você entrar no nosso canal do Telegram, porque lá a gente vai colocar todas as informações da nossa Masterclass. O próximo nível que começa no dia 14 de fevereiro, vai do dia 14 até o dia 20, vão ser algumas aulas aí, onde a gente vai estar aprofundando sobre assuntos, cara, que com certeza vão fazer o seu ano progredir, você evoluir profissionalmente. Beleza? Se você está gostando aqui do nosso canal, cara, dá um like, se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações e coloque suas dúvidas aí, cara. Você tem dúvidas sobre carreira? O tema da live de hoje, desse aquecimento, né? A gente vai fazer uma série de lives de aquecimento, é exatamente sobre carreira, cara. Como construir uma carreira sólida como DBA, tá? Por que a gente fala DBA, né? O DBA normalmente é o tema que a gente mais aborda aqui durante o canal da DBLCM, né? A gente fala bastante sobre o administrador de banco de dados, sobre banco de dados Oracle, que é uma tecnologia muito relevante. Então, vou dar algumas dicas aqui importantes, são aspectos que não só se aplicam para o DBA, tá? Então você pode colocar aqui suas dúvidas, mesmo se você não seja um DBA, mas a gente vai falar durante essas lives aí sobre mercado no exterior, sobre como você pode ganhar mais, como ganhar em dólar, sobre temas realmente que de fato vão levar a sua carreira para o próximo nível em 2022, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Como construir uma carreira sólida como um DBA. Como eu falei, banco de dados é o tema aqui realmente do nosso canal. A gente aborda bastante sobre isso, porque é uma tecnologia relevante, cara. Independente se você está no ambiente on-premises, se você está no ambiente cloud, cara, banco de dados é algo muito relevante hoje para as empresas. Se tem alguma aplicação, cara, que precisa estar funcionando ali, cara, você vai ter que armazenar essas informações em algum lugar. E normalmente você utiliza, grandes empresas utilizam, né, o banco de dados Oracle, que é o banco de dados número 1 do mundo. E o DBA é o administrador do banco de dados, né? O cara que realmente tem uma responsabilidade muito grande. Se um banco de dados fica indisponível, cara, as empresas podem ter um prejuízo gigante, dependendo do porte da empresa, do tamanho da empresa. E as suas aplicações, os seus aplicativos, seus negócios podem literalmente parar se você não tiver alguém responsável por manter essa continuidade do serviço, por manter a segurança do serviço, por manter o banco de dados uma boa performance, por gerenciar a parte de acessos. Então, existem diversas responsabilidades aí que o DBA realmente ele precisa estar executando, que ele precisa estar realmente fazendo. Mas a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é entender os conceitos, tá? Não tem como a gente querer construir uma carreira sólida querendo pular as etapas. Eu vejo que muitas pessoas elas querem ter na verdade, elas querem ser algum tipo de profissional, né? Mas antes elas não têm o conhecimento, os requisitos mínimos para poder ser aquela pessoa, né? Então é importante você pensar que, cara, você precisa ter o conhecimento, você precisa ter uma base sólida, você precisa de fato entender aquilo que você está fazendo, você precisa entender os conceitos, tá? Então eu costumo dizer bastante que você precisa ser aquele profissional antes de ter aquele cargo, tá? Então, você precisa, cara, ser um profissional que domine aquela tecnologia, que de fato consiga executar aquelas habilidades. Porque se você quer se tornar um gerente, você precisa ser o cara que consegue, que claramente já executa as atividades de um gerente. Para quando surgir uma oportunidade, você ser o primeiro nome, cara, a ser citado para aquela vaga, das pessoas não terem dúvida. Porque atualmente você já consegue executar as atividades daquele profissional que você almeja. Para depois você ter aquele cargo, ter aquele reconhecimento, ter aquela promoção que você sempre sonhou, tá? Então é importante a gente poder pensar nisso, né? Entender os conceitos, né?
E o legal é a gente poder falar um pouco sobre isso, porque muitos profissionais que entram nos treinamentos da DBOCM, muitas vezes desenvolvedores, muitas vezes DBAs, eles entram porque eles estão com um cargo específico de DBA sênior, por exemplo, mas não têm ideia daquilo que estão fazendo, do que estão executando. Então, essa é a realidade de muitos profissionais que procuram a DBOCM hoje, tá? Então, eu falo que essa parte de você entender os conceitos, cara, é fundamental. Se você está querendo cortar caminho, está buscando um atalho, cara, muito cuidado com isso. Aqui na DBOCM a gente não acredita no atalho, a gente acredita sim que com método, com dedicação, com estudo, seguindo uma metodologia eficiente, você pode reduzir o seu tempo de aprendizado, aquele tempo realmente que faz você dominar uma tecnologia. Se você tiver um acompanhamento, se você estiver compartilhando da experiência da DBOCM, dos nossos consultores, o que o nosso time de consultoria faz dentro das empresas, se você estiver vendo esse tipo de coisa, você consegue, de fato, acelerar muito, tá, o seu processo de crescimento, de evolução. Mas não tem fórmula mágica, cara. A gente não vai incentivar de forma alguma você ficar decorando simulados, você ficar realmente tirando certificação sem nunca ter executado nada. Não, a gente não acredita nisso. A gente acredita realmente de você construir uma carreira consolidada, cara, de você conseguir, de fato, ter o conhecimento, ter a experiência, saber como adquirir a experiência da maneira correta, tá? Então, entender os conceitos, cara, é fundamental. Não adianta a gente querer ir para a prática sem entender, cara, quais são os conceitos básicos, né? A mesma coisa você querer dirigir um carro sem saber onde dá seta, onde freia, onde acelera. Cara, muita chance de você bater esse carro. Então, por isso que a gente fala bastante sobre como construir uma carreira sólida, né? Cara, entender qual que é o seu posicionamento, aonde você quer atuar. Você quer atuar como um DBA? Beleza, o que um DBA precisa saber? Então, a gente fala dentro dos nossos treinamentos técnicos sobre muitas coisas aí que o DBA precisa saber, tá? Sobre elementos do que um júnior precisa saber, o que um pleno precisa saber, o que um sênior precisa saber. Aqui no nosso canal, se você buscar aqui alguns vídeos anteriores, você vai ver exatamente isso, o que um júnior, pleno e sênior precisa saber, e você precisa entender qual que é o seu momento atual. Cara, se você está começando, quais os conceitos que você precisa saber? Se você está no nível pleno, no nível mais intermediário, quais os conceitos que você precisa saber? Se você está no nível avançado, quais são os elementos que vão te levar para um reconhecimento ali para o próximo nível profissional, tá? Tô vendo que o Milton Ferrari está aí na área. Bom dia, show de bola, meu irmão. Seja bem-vindo aí à nossa live. A gente está falando aqui um pouquinho sobre carreira. Se tiver alguma dúvida específica sobre essa carreira na área de tecnologia, sobre banco de dados Oracle, pode colocar aí no chat, que a gente vai estar respondendo no dia de hoje. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, primeira coisa, entender os conceitos, né? Muitas pessoas trabalham na área de tecnologia, cara, estão totalmente perdidos, né? E a gente vê, muitas vezes, até alguns cargos especialistas, tá? Teoricamente, de você ter um cargo ali, cara, de um administrador de banco de dados, de um DBA especificamente, que não sabe o que está fazendo. E a gente vê cargos também um pouco mais ali na parte de gerência, né? Na parte de gestão, que muitas vezes, cara, não fazem ideia, tá fazendo a gestão de um projeto, tá ali numa reunião, conversando sobre diversos assuntos e não sabe nem o que está sendo falado naquela reunião. Tá? Então é importante, cara, que não só os cargos mais especialistas, até um cargo um pouco mais generalista, você consiga pelo menos entender o que está sendo feito. Se tecnologia é importante, é core para as empresas, cara, entenda que você precisa pelo menos saber, entender esses conceitos, saber o que está sendo falado. Beleza? O Sonival Laurindo de Souza colocou aqui, bom dia, Guilherme, muito obrigado pelo conteúdo que você posta. Show de bola, meu irmão. Se prepare, Sonival, que nesse ano, cara, a gente está com uma série de eventos durante o ano para falar de aspectos mais técnicos voltados a banco de dados, voltados a certificações, voltados a cloud, voltados à performance, à segurança, tá? E aspectos também mais voltados à carreira. Então a gente vai fazer um evento agora, no dia 14 de fevereiro, que vai ser uma masterclass que a gente vai falar bastante sobre o próximo nível, cara. Qual que é o seu próximo nível na área de tecnologia? E que muitas vezes esse próximo nível, cara, vai muito além do que a parte técnica, né? Esse próximo nível pode partir aí de elementos de carreira, elementos comportamentais, estratégia para sua carreira, cara. Como que você pode definir uma estratégia para sua carreira? Como que você pode realmente definir o seu próximo nível profissional? Às vezes você já está na área de TI e não está conseguindo evoluir, cara. E muitas vezes isso não depende tanto de aspectos técnicos, tá? O aspecto técnico pode ser até algum pré-requisito, tá? Mas se você tiver uma estratégia bem definida para sua carreira, cara, você vai conseguir evoluir. Então, o objetivo dessa Masterclass, cara, vai ser poder te ajudar nesse sentido. Então, clique no link aqui, cara, e entre no nosso canal do Telegram para você
poder saber um pouco mais aí sobre esse evento que, cara, com certeza pode destravar bastante seu ano de 2022. Beleza? Show de bola! Eu tenho conhecimento na área de suporte com banco de dados Postgres, Firebird e Oracle. Só não sei por onde e como focar para ter a certificação. Milton, acho que primeiro, né, cara, entender na empresa que você trabalha hoje, cara, qual que é o banco de dados que tem uma relevância maior hoje dentro dos projetos. Entender qual o banco de dados que te dá um destaque maior dentro da empresa que você trabalha, tá? Normalmente, tá? Os bancos mais importantes, os maiores bancos, onde você tem uma visibilidade maior, são com o banco de dados Oracle, tá? Então, posso afirmar isso pela nossa experiência de mercado, pelo que a gente tem visto, mas podem ter algumas empresas que podem posicionar outros bancos de dados também como o seu sistema principal. A gente consegue visualizar isso e é uma decisão muito estratégica de cada empresa, tá? Então, se você tem um conhecimento na área de suporte, cara, é entender qual desses posicionamentos aí podem ser mais interessantes para a sua carreira. Em cima disso, cara, entender que dificilmente você vai ser um especialista em 3 SGBDs, tá? Eu acho que você pode até escolher ser um cara meio generalista, de, cara, conhecer vários SGBDs e atender algumas demandas ali, cara, até demandas técnicas, não tem nenhum tipo de problema nisso, tá? Mas especialista, quando eu falo de especialista, é o cara que é a referência, cara. É o cara que realmente tem um destaque ali, cara. É o cara que, porra, muitas vezes escolhe ser o cara de performance em banco de dados Oracle, tá? Ou cara de performance, tá? E o que acontece? Se você souber, tiver uma estratégia bem definida, cara, você consegue ir para essa linha de entender o que é relevante, o que pode ser estratégico para sua carreira e o que você quer ser bom, cara. Acho que esse pilar também ele é muito importante. Entender, cara, o que você gosta de fazer mais. Eu acredito que você gosta, cara, é algo muito importante. Porque se você é um cara, que não se identifica, por exemplo, com outros bancos de dados, com Postgres, com Firebird, ou não se identifica com Oracle, vai porque você se identifica, cara. Então, procura um mercado do que você está gostando de fazer, tá? Então, eu até falo isso, até mesmo para quem segue aqui o canal do DBLCM, cara, se você não gosta de banco de dados Oracle, não tem problema nenhum. Você pode clicar aqui no link, dar um dislike, se desinscrever e parar de acompanhar os nossos conteúdos, não tem porquê. Mas Oracle, de fato, é uma tecnologia muito relevante no mercado de tecnologia. Então, a gente precisa entender que com Oracle, normalmente, tá? O que a gente tem visto no mercado é o banco de dados número 1 do mundo. Tem um ranking da DB Engines que fala isso. Você vai ter mais oportunidades, melhores salários. No LinkedIn, cara, tem mais de 11 mil vagas, eu li essa semana, tá? De vagas relacionadas a banco de dados Oracle. Então, se você tem esse conhecimento, cara, você vai ser um cara relevante. Você vai conseguir aproveitar essas oportunidades, tá? E aí, sobre onde e como focar para a certificação, acho que depende muito desses aspectos, tá? Que a gente vai estar abordando dentro da nossa Masterclass. A gente vai estar falando bastante sobre carreira, sobre como definir o seu posicionamento, como ter a sua estratégia para esse ano de 2022, cara, para que você consiga se destacar. Eu acho que um dos grandes vilões que a gente vê na área de tecnologia é a falta de foco, cara. A área de tecnologia tem muita coisa, o mercado pede muita coisa, as empresas pedem muitas coisas. E o que a gente quer trazer aqui para vocês? Cara, como que você, de fato, pode definir a sua estratégia para que você comece a ter destaque profissional, para que você consiga se desenvolver. Eu acho que se você não tiver uma estratégia, cara, vai ser difícil você crescer, você se desenvolver. Então, você precisa ter uma estratégia clara, definir a sua estratégia. Muitas vezes, se você simplesmente está seguindo o que o mercado está jogando para você, o que as empresas estão jogando para você, cara, você vai estudar um monte de coisa e não vai ficar bom em nada. E não vai conseguir crescer, e vai ficar de galho em galho. Vai trabalhar com vários SGBDs, assim como você falou, e não vai ter nenhuma certificação. Eu acredito que é muito mais importante você, muitas vezes, conseguir focar e tirar uma certificação do que querer aprender tudo. Eu acho que, assim, desses 3 bancos de dados, estrategicamente, seria importante, cara, você entender que escolhe um desses para você certificar. E os outros, cara, toca ali de acordo com a demanda. Toca num ritmo menos intenso. Porque você não quer ser um especialista daquilo, cara. A sua referência, o seu foco vai ser em Oracle, por exemplo, que o nosso canal aqui pode te ajudar bastante. Beleza, Milton? Espero que possa ter ajudado, cara. E dentro da nossa Masterclass a gente vai conseguir aprofundar muito mais sobre esse assunto. Beleza?
O Felipe Cruz, com certeza, se há Oracle na empresa, ele fica com as aplicações mais críticas. Exatamente, cara. Essa percepção também que a gente vê, isso que a gente vê nos nossos clientes, hoje nos nossos clientes de consultoria da DBLCM, cara, o que é crítico está usando um Oracle, o que precisa de performance, o que realmente é um banco grande, normalmente utiliza a Oracle, tá? Então, legal, Felipe, obrigado aí também por compartilhar um pouco da sua visão. É exatamente o que a gente tem visto aqui também no nosso lado, nas nossas consultorias, na nossa atuação dentro das empresas. Beleza? Então, pessoal, o primeiro ponto que eu trouxe aqui para vocês, tá? Recapitulando aqui os temas relacionados a ter uma carreira sólida como DBA. Primeiro, entender os conceitos, cara. Não adianta a gente querer pular essa etapa. E muitas vezes entender o conceito é profundo, né, cara? Porque se a gente pegar o Oracle Concepts, tá? Dentro da documentação da Oracle, é um livro de 600 ou 700 páginas. Tem uma profundidade de assunto muito grande, cara. Que se você não tiver estratégia, se estiver estudando sozinho, se estiver estudando por um livro, cara, vai ser difícil você conseguir absorver todo esse conteúdo. Vai demorar, vai ser algo cansativo. Às vezes você vai desistir, você vai achar que não é para você, que é muito difícil. Então, por isso que a gente faz esse trabalho de ter vários podcasts técnicos, masterclasses, para poder realmente trazer essa parte também conceitual. Tá? Dentro dos treinamentos da DBLCM, quem faz parte dos nossos programas sabe que antes da gente ir para a prática, a gente mostra os conceitos, a gente revisa a teoria, a gente mostra a documentação. Então, é muito importante a gente poder também ter essa parte conceitual que muitas pessoas que trabalham hoje no mercado atualmente não têm. Tá? Segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, estudar com laboratórios e cenários práticos. Tá? Por que eu falo isso? Eu trabalhei dentro da Oracle durante 6 anos. E os melhores profissionais que eu conheci dentro da Oracle, profissionais que, me inspiram até hoje, que eu aprendi bastante, são profissionais que normalmente criam um laboratório, cara, sabem executar, colocam a mão na massa. Sabem que a parte prática ela é muito importante para você complementar o seu conhecimento. Ninguém aprende tudo, cara, sendo 100% teórico, vendo 100% slides. Isso é impossível, cara, você aprender uma coisa realmente sendo 100% teórico. Tá? Você precisa, muitas vezes, ver alguém executando ou executar para que a ficha comece a cair, cara. Então, um dos pilares que a gente sempre aconselha aqui na DBLCM é para a gente poder entender, cara, que para você construir uma carreira sólida, a parte prática ela é muito importante, cara. Isso foi algo que eu aprendi estudando para a certificação do Oracle Certified Master. Né? Em 2010, eu fiz uma certificação lá em Atlanta, nos Estados Unidos, na Geórgia, e foi uma certificação onde não era uma prova de múltipla escolha. Não era uma prova que eu tinha que ir lá escolher pela opção A, B, ou C, ou D, ou E. Não, cara. Era uma prova que ela simulava projetos reais. Ela simulava cenários reais ali, dia a dia, de problemas críticos que acontecem dentro das empresas. Então, ela testa a sua questão da resolução de problemas. E é exatamente isso que a gente implementa dentro da nossa metodologia, né? Como que, para você realmente aprender algo de verdade, cara, a parte prática ela é muito importante. E essa metodologia de estudo que eu fiz para o Oracle Certified Master é a metodologia que a gente utiliza dentro das aulas da DBLCM. A gente pega um tópico da prova de certificação, a gente destrincha como que você pode executar aquilo ali na prática. Então, a prática, de fato, é um elemento importante, é um elemento fundamental. Cara, eu não conheço nenhum especialista, nenhum cara que se tornou uma grande referência sem ter um laboratório, sem saber executar, sem colocar a mão na massa, tá? E alguns profissionais chegam no nível, cara, que ele tem a segurança, às vezes, de testar isso, né? Às vezes dentro de, não só no laboratório, né? Às vezes tem uma segurança, já tem uma experiência profissional, que alguns detalhes você até consegue executar isso dentro de um cliente específico, né? Algumas particularidades. Mas quando você está muito perdido, cara, quando você nunca executou alguma coisa, nunca aplicou um patch, cara, você tem que fazer isso dentro de um laboratório especificamente antes de ir para um ambiente produtivo, tá? Então é muito importante que você pense também nessa parte prática e alguns projetos, né, dependendo do projeto, você consegue até mesmo fazer os seus testes dentro do cliente, porque muitas vezes você está fazendo uma implementação de um equipamento novo, de algo que não está produtivo ainda, de algo que ainda não tem dados, de uma nova instalação, de uma nova implementação. Então, isso é algo também que pode ser utilizado aí para que você consiga se desenvolver, para que você consiga testar. Tá? Outro ponto importante, o terceiro ponto, são as certificações.
E, cara, não adianta nada você não entender o conceito, nunca ter executado na prática e querer pular direto para certificações. Muito cuidado, que você pode cair, cara. Você querer dar passos maiores do que a sua perna e tomar uma queda por conta disso. Tá? E a gente vê que muitos profissionais também que procuram a DBOCM têm certificação, têm um OCP e não sabem fazer. Simplesmente se basearam em tirar uma certificação, procurando simulados na internet, querendo decorar as questões da prova. A gente sabe que existe, infelizmente, esse tipo de pessoa, esse tipo de situação no mercado, e a gente não recomenda isso. É algo que a gente, na DBOCM, a gente não recomenda. A gente recomenda que o simulado ele pode ser bom para você, sim, se você estudar no seu processo de revisão. É a última etapa do processo de você buscar uma certificação. Então, cara, não busca uma certificação querendo se apoiar no simulado, cara. Isso está totalmente errado. Primeiro, cara, busca ter conhecimentos sólidos, busca entender de verdade aquilo que você está falando, busca estar preparado para o mercado, porque a certificação ela tem que ser simplesmente uma consequência daquilo que você sabe. Então, se você sabe de verdade aquilo, cara, você não precisa ficar inventando, não precisa ficar tirando certificações de algo que você não domina, tá? Busca certificação de algo realmente que você domine de fato, tá? Então, tente entender também a sequência correta das certificações, né? Eu acho que existe um grande mito aí, que a gente também vai estar falando na nossa Masterclass. Na hora que você está trilhando a sua carreira profissional, entender qual a certificação que é importante naquele momento atual da sua carreira. Cara, muitas vezes você está buscando uma certificação agora que não vai contribuir com o seu objetivo profissional. E pode ser muito simples, né? Mas muitas pessoas começam a cair nesses erros, cara, de uma forma muito automática. E simplesmente, cara, tá fazendo uma certificação porque todo mundo tá fazendo. Tá fazendo uma certificação porque é gratuita. Será que isso vai contribuir com o seu objetivo profissional? Será que isso vai agregar realmente para a sua carreira? Ou será que não vai desviar, cara? Porque quando o cara olhar o seu currículo, por exemplo, e ver que você tem toda a trilha das certificações gratuitas da Oracle Cloud, e você está se candidatando para uma vaga de DBA, cara, provavelmente você não vai ser selecionado para essa vaga, porque você não tem uma certificação de banco, cara. E simplesmente o fato de estar gratuito uma certificação, muitas vezes pode desviar a sua rota, cara. Pode te levar para uma rota que você não se identifica, não está querendo. E aí você pode perder alguns meses ou anos da sua carreira profissional, cara, por conta de falta de estratégia e por conta de estar seguindo a manada, fazendo o que todo mundo está fazendo. Tá? Então, muito cuidado com isso. Se você trabalha com banco de dados, cloud é importante? Sim. Mas algumas certificações de cloud, nem todas. Você tem que entender quais dessas certificações gratuitas que são importantes para quem trabalha com banco de dados. Tá? E muitas vezes você pode começar a partir para uma linha, cara, de certificação porque está gratuita, estou fazendo. E, cara, você tem que entender realmente qual que é o seu próximo nível, quais são os seus objetivos, ter essa definição de objetivos bem claros para que você consiga aproveitar as oportunidades do mercado. Beleza? Então, isso que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, realmente a gente vai estar abordando durante esse ano aqui alguns eventos menos técnicos, alguns eventos mais voltados para a carreira, que, cara, muitas vezes pode ser o que está travando você. Às vezes você é um cara que tira certificação para caramba, tem certificação para caramba, e muitas vezes você poderia ter tirado menos certificação e com mais estratégia você poderia estar com salários aí de 20 mil reais, ganhando mais de 300 mil reais por ano com estratégia. E muitas vezes você pode estar perdendo tempo e energia simplesmente estudando pelo fato de estudar, tirando certificações pelo fato de tirar certificação porque está gratuito. E, cara, se você não tiver uma estratégia bem definida, você pode estar perdendo muito tempo da sua carreira, onde você poderia estar sendo mais assertivo, onde você poderia ser mais direto, onde você pode estar crescendo muito mais do que a maioria dos profissionais que estão simplesmente com esse excesso de informação da área de tecnologia, com muitas informações e muitas vezes pouco resultado. É o cara que estuda pra caramba, estuda muito e, pô, nunca é reconhecido, nunca é promovido, não consegue mudar de empresa, não consegue trabalhar numa multinacional, não consegue trabalhar em projetos exteriores, não consegue ganhar em dólar, tá? Então, é algo muito estratégico que a gente vai estar falando durante essa Masterclass, que vai ser a Masterclass do próximo nível, que eu vou estar abordando elementos que vão muito além do que simplesmente estudar um conteúdo técnico. Pode ter certeza que se você não tiver estratégia, você pode estar levando a sua carreira para uma direção que você não gostaria. Você pode estar perdendo tempo demais. E é isso que a gente não quer que você faça.
Beleza? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer realmente a participação de vocês. Pleno sabadão aqui. Temos dezenas de pessoas aqui ao vivo com a gente. Queria agradecer realmente a participação de vocês. Clique aqui no link abaixo, entre no nosso canal do Telegram, porque lá a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nossa Masterclass, o próximo nível que vai acontecer no dia 14 de fevereiro. Nessa Masterclass, a gente vai conseguir destravar muita coisa que pode estar atrapalhando o seu crescimento profissional em 2022. E o nosso objetivo, cara, é fazer com que você cresça. Nosso mercado está muito aquecido, com muitas oportunidades, vagas remotas, excelentes salários, mas se você não estiver atento a essas oportunidades, se não tiver uma estratégia correta, muito cuidado, que você pode estar perdendo muito tempo na área de tecnologia, mesmo que você está começando agora, está na faculdade, está buscando seu primeiro emprego, cara, essa Masterclass vai ser importante para você. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos, porque aqui na DBOCM a gente tem vídeos diários aqui no nosso canal para poder te destravar e te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!